descer para a cana, recolher a garapa da cana, roubar da cana a doçura do mel, se lambuzar de mel. Afagar a terra, conhecer os desejos da terra, se o da terra propicia a estação e fecundar o chão. Quantas vidas você pensa ter? Quanto ouro vai no seu caixão? A ganância não fez perceber que tudo não passa de ilusão. Quantos sonhos você vai viver? Quantos já ficaram pelo chão? Sua vista cega não quer ver que os sonhos vêm do coração. O caminho é você quem faz, e as escolhas também. Tire as dores que a vida traz, não machuque a quem lhe quer bem. Quantos mares vai atravessar? Quantos montes vai ter que subir pra ver que o mundo que te faz chorar é o mesmo que te faz sorrir? O caminho é você quem faz, e as escolhas também. Tire as dores que a vida traz, não machuque a quem lhe quer bem. Quantos anos para acreditar? Quanto tempo ainda pra entender que a gente é feito para amar, e o dom da vida é viver, e o dom da vida é viver, e que o dom da vida é viver. Qual de nós não tem nenhum defeito? Qual de nós não tem uma virtude? Precisamos só achar um jeito de suavizar o lado rude. Vamos ajudar-nos mutuamente e somar as nossas qualidades pra fazer um mundo diferente e tirar a força da maldade.
Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos. No planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. A felicidade só começa quando cessam as desigualdades, quando todos compartilham sonhos e não usam mal a liberdade. O mestre falou: sede perfeitos, e nos ensinou esta lição, que somente o amor será eterno. Nela está a nossa salvação. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos. Num planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos. No planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. E assim será. Ai, que delícia! Vocês não têm noção tanto que é bom ficar de cá cantando, né, Irã? Bom, 7h25. Agora a Berenice vai dar uma palavrinha pra gente. Depois nós vamos fazer a prece inicial, né? Acho que ligou. Ó, ligou. Tá bom o álcool? Precisa muita coisa. Boa noite, gente. Que a paz e o amor do Divino Mestre Jesus nos ilumine e nos abençoe nesta noite. Com imensa alegria, damos as boas-vindas a todos aqui presentes e também a vocês que nos acompanham pelas redes sociais, para que possamos manter a harmonia do nosso ambiente e sintonizarmos com a espiritualidade benfeitora desta casa. Convido a todos vocês para fecharem os olhos, serenarem os nossos pensamentos, acalmar os nossos corações, deixando por esses instantes as nossas preocupações diárias, se conectarem com o plano espiritual, através da prece que será feita pelo Gilberto em forma de canção, e que as vibrações desta canção toquem nossas almas e abram caminho para as reflexões da noite. Pedir também para Jesus abençoar a mente, o coração do nosso irmão Edelcio, que vai nos falar hoje, né? Um sentimento
dizer tudo é novo pra mim. Meu coração se renova. Sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto e as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Que assim seja, né, gente? Obrigada, Gilberto. Bom, hoje temos a satisfação de receber aqui em nossa casa nosso querido Edelcio Smanchiassi, que nos traz como tema da sua palestra o poder das trevas. É isso? Edelcio, reiteramos que é uma alegria imensa recebê-lo aqui, que você possa ser intuído pelos bons espíritos e que a paz do Divino Mestre esteja com você. Tá bom? Seja muito bem-vindo, a palavra é sua. Vocês que sabem. Você quer que tire, então? Não, vocês que sabem qual é o melhor. Vai no sofá pra gente. Deixa eu... Mais tranquilo. Bom dia. Vou fazer que nem aquisição. Teste, teste, teste. Eu sempre tive vontade de fazer isso. Tem seu tempo, chegou. Tá vendo? Chega o tempo. Tudo tem seu tempo e sua hora. Tá dando certo? Tá dando pra ouvir, gente? Tá? Então tá bom. Obrigado. É uma felicidade grande de estar aqui. Muito feliz de estar aqui convidado mais uma vez. Tenho vindo de quando em vez aqui, fico muito contente, porque é uma oportunidade da gente, quando pensa que vai falar para o próximo, fala primeiro para a gente. Essa palestra de hoje eu dedico a nós mesmos, pelas nossas falhas. Todas as vezes que nós pensamos que estamos começando a ser melhor, tropeçamos. E quando eu, por exemplo, penso que estou melhorando, tropeço um pouquinho, fico com vergonha de mim. E a pior vergonha que a gente pode sentir é a vergonha de si mesmo. Penso que estou melhorando, não estou melhorando. Então, eu aceito o desafio de dar palestras justamente para tentar cada vez melhorar. Quem me conhece pode pensar um pouquinho diferente. Nossa, não é difícil para ele dar palestra. Foi professor por 46 anos, totalmente diferente. Você entrar numa sala de aula, conhecendo a matéria, você tem a responsabilidade de trabalhar transmitindo a matéria com seriedade, com dignidade. Mas se você cometer algum erro, há tempo para corrigir. Aqui também,
cometendo algum erro, há tempo de corrigir. Mas a esperança que a gente causa no próximo aqui é muito, mas muito, infinitas vezes maior a responsabilidade do que uma sala de aula. Eu entendo assim, porque aqui nós trabalhamos, nós suscitamos os desejos mais íntimos que a pessoa tem, aquelas dificuldades que ela pensa que vai resolver. E se não formos capazes, pelo menos, de tocar o coração da pessoa para que isso possa acontecer, ficamos devendo. E assim, então, toda vez que vou dar palestra, eu passo por um sofrimento. E penso, e falo para mim mesmo, eu acho que eu não vou dar palestra mais. Aí quando alguém convida, eu fico radiante de felicidade. Falo, meu Deus, mais uma oportunidade. Então, do fundo do meu coração, muito obrigado por estar aqui. Hoje nós vamos falar de um tema bem sombrio: o poder das trevas. O poder das trevas está neste livro, Jesus no Lar, que a gente já fez, acho que umas 2 vezes, Jesus no Lar. E tem uma parte, capítulo 39, que me pegou de surpresa, pela simplicidade e, ao mesmo tempo, pelo grande comprometimento que a gente vai ter quando ouvir e, principalmente, quando falar de novo. É muito difícil. Mas estamos lá. O poder das trevas. Disse Jesus: um valoroso servidor do Pai caminhava tranquilamente numa cidade relativamente populosa para a época, muito feliz. Cantava alegre, sorridente, porque ele estava no exercício de seu mistério. Realizava caridades, realizava encontros com os que o procuravam, trabalhava na caridade da filantropia e na essência da caridade. Trabalhava também instruindo o próximo. Viajava. Viajar naquele tempo era como se fosse daqui em Guaranésia, mas viajava porque era a pé, né? Para cá, para todos os lados, e estava muito feliz e sempre muito resignado, muito forte para cumprir a sua missão. Se sentia feliz, se sentia também conectado aos espíritos bons e conectado a Deus, conectado ao seu Senhor. Muito feliz, trabalhava. E trabalhava muito. Socorria a todos dentro da sua capacidade intelectual, financeira e de narrativa. Trabalhava para todos aqueles que necessitavam. Muito forte, muito forte. Tanto que os espíritos do mal começaram a ficar preocupados. Preocupados com o grande trabalho deste servidor do Pai. Os espíritos começaram a ficar preocupados, os maus espíritos começaram a ficar preocupados e preparar traiçoeiros, falas traiçoeiras, para que ele caísse em contradição. Quanto mais os maus espíritos sondavam, obsediavam, mais forças ele conseguia. Quanto mais era perseguido, mais forças ele conseguia ter. Os espíritos maus começaram a ficar preocupados. Não estamos conseguindo nada. Quanto mais a gente tenta, mais forte ele fica. Os espíritos do mal então se reuniram e resolveram procurar o demônio superior.
procuraram o demônio superior e relataram os fatos. Olha, está acontecendo isso, isso, isso. O que estava acontecendo? Porque eu falei agora. Está acontecendo isso e nós precisamos dar um jeito nisso. O demônio superior, falando então com os demônios inferiores, os demônios aprendizes, porque demônio também é aprendiz. E o demônio superior também. Esses demônios então se reuniram e foram viajar para encontrar o demônio chefe maior, superior. E o demônio superior já estava esperando essa comitiva. Receberam o demônio inferior. E o demônio superior ouviu toda a prece deles, toda a narrativa. Por que prece? Porque soava para eles uma prece. Já era os bons espíritos, já eram os bons espíritos. O demônio superior ouviu bastante e começou a sorrir. E disse para o demônio inferior que representava todos os maus espíritos: o que vocês acham que devemos fazer? O que nós podemos fazer? Nós já fizemos de tudo, não conseguimos nada. Já fizemos de tudo que estava na nossa competência. Agora nós viemos aqui justamente para ter permissão para fazer, para valer e acabar com esse senhor servidor de Deus. Porque ele está atrapalhando o nosso trabalho. Nós não estamos conseguindo fazer nada. O demônio superior então disse: elenca aí quais são as possibilidades. O que vocês acham que nós devemos fazer? Se eu concordar, eu vou autorizar, vocês vão fazer com esse senhor. Agora eu vou ter que olhar os castigos que o demônio superior pediu para passar para o senhor. Olha, nós vamos fazer o seguinte. Disse o demônio inferior para o demônio superior: nós vamos começar a zoar a família dele. Esse termo eu atualizei, viu? Esse termo eu atualizei. Não era bem zoar, era um termo mais clássico que ficava um pouquinho difícil de pronunciar sem ler. Então eu pus zoar. Vamos zoar com a família dele. Nós vamos facilmente arrebentar com a família dele. Ele não vai ter paz mais. Nós vamos fazer uma terrível confusão na família dele, uma discórdia completa. Nós vamos fazer uma discórdia completa, aí nós vamos acabar com ele. O demônio superior, nada disso dá certo. Ele vai aproveitar essa oportunidade. Ele vai aproveitar essa oportunidade, vai se fortalecer perante a multidão. Vai se fortalecer perante os inimigos. E ele vai ter mais força ainda. E vocês não vão conseguir resolver o problema. Nós precisamos fazer outra coisa. Me dá outra sugestão? Aí o demônio inferior disse: só se fizermos o seguinte. Esse termo que eu gostava de ouvir quando era pequeno, que eu vou falar agora, sabe? Eu gostava de ouvir, minha mãe que gostava de falar essa palavra. Só que ela não falava a palavra corretamente, né? Nós vamos fazer um flagelo na vida dele. A coisa, quando estava meio feia em casa, todo mundo desobedecendo para cá, minha mãe falava: isso aqui está um flagelo. E eu era menino pequeno, eu não sabia o que era, depois que eu fui saber o que era. Agora estou vendo que o flagelo não é grande coisa, não. Está um flagelo aqui na minha vida. Nós vamos fazer um flagelo na vida dele. Nós vamos afligir o corpo dele. Nós vamos dar uma surra nele. Surra também eu atualizei o termo, viu? Não era surra que falava, não. Mas quando eu era menino, assim a gente falava surra. Nós vamos dar uma surra nele, nós vamos causar ferida no corpo dele inteiro, cortar o corpo dele, vai ser uma aflição danada, vai ser uma aflição danada. O demônio superior falou: que isso, você acha que vai resolver? Pelo contrário, aí que ele vai criar mais forças. Ele precisa do embate, até porque nós precisamos de um embate para criar mais força. Contra a força não há resistência, resistência precisa de força. Se não tem força, nós não resistimos. Quanto mais parados ficamos,
mais cansado nós ficamos. Se você está cansado e começar a descansar demais, você fica mais cansado. Precisa movimentar. Vida é movimento. Precisamos movimentar. E o demônio superior já sabia disso. E falava para nós, isso nós não vamos fazer nele. Ele vai ser resistente. Ele vai ter forças para enfrentar. Porque ele está encontrando obstáculos. E para isso, nós estamos reconhecendo que ele tem força. Ele tem força. Aí ele vai ficar mais forte ainda. Nós não podemos fazer isso. Nós não podemos mostrar para ele que ele tem força. Senão ele vai ficar mais forte ainda. Nada disso. Não vamos bater nele, não vamos machucar o seu corpo. Nada disso. Vamos pensar. Fala outra. Dá outra sugestão. O demônio superior, todo superior, falou para o demônio inferior que já estava ficando desanimado. Vocês vão ver que eu estou colando qual que era o castigo, né? Olha, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos espalhar calúnia dele. Vamos falar mal de todo mundo. Vamos falar mal para todo mundo. Que tudo que ele está fazendo é interesse. Ele não está fazendo caridade direito. Nada disso que ele está fazendo é interesse. Ele está educando as crianças porque ele tem interesse. Não era bem assim, mas vai falar que ele quer disputar a eleição, qualquer coisa parecida. Não fala isso não. Não faz isso que você vai fortalecer. Não faz isso. Não, nós vamos fazer isso. Olha, nós vamos fazer isso e vamos espalhar ódio para todo mundo. Nós vamos falar que ele não é lá essas coisas que ele está fazendo não, sabe? Ele tem alguma coisa por trás disso. Alguma coisa. Vamos espalhar isso que o povo vai passar a não gostar dele. Aí o emissário, que foi o demônio, falou, que isso? Não faz isso não. Todo mundo sabe que quem se dispõe a trabalhar para o povo vai ser mal falado. Vai ser bem falado. Todo mundo vai ter uma opinião. De todos. Não precisa. Se você fizer isso, vai despertar uma sede na população para protegê-lo. Ele vai ficar mais forte. Não faz isso. Isto é a treva. As nossas trevas. Não faz assim. Se fizer isso, ele vai ficar forte. Por quê? Todos que se expõem, todos que trabalham para o próximo, falam bem e falam mal. Ele vai saber que está falando mal dele, vai aperfeiçoar o trabalho. Quanto mais falarem dele, mais forte ele vai ficar. Porque ele vai perceber que está incomodando alguém. Quando nós estamos incomodando alguém, é para o mal ou para o bem. Nós pensamos, nesse caso, que estamos praticando o bem. Mas o outro está sendo incomodado, para ele é o mal. Então, se fizermos isso, este Senhor colaborativo, este Senhor servidor do Pai, vai ficar mais forte ainda e os maus espíritos vão se afastar. Demônio, cuida! O demônio superior falou para o demônio inferior. Tá, nós vamos fazer o seguinte. Tem mais uma coisa ainda. Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos transformar... Não, isso aqui já... Nós vamos transformar no Marte. Bom, o demônio inferior já estava ficando apavorado. Estava ficando apavorado porque não conseguia fazer nada. Já sei, pensou o demônio inferior. Quer saber de uma coisa? Vamos matar ele de uma vez. Vamos matar ele de uma vez que acaba com essa história. A gente acaba com ele, mata e joga ele para lá, e joga ele para... Acabou. Não tem mais isso. Aí o demônio superior até riu. Mas você está pensando o quê? Você quer fazer o homem se tornar um mártir? Um herói? Aí não, aí vai ficar pior. Ele não vai estar fisicamente, mas tudo que ele fez será plantado. Tudo que ele fez será replicado, triplicado. Então nós não podemos fazer isso. Não faz isso não. Se você fizer isso, é o que ele quer. Parêntese. Observe
que todos aqueles que lutam para o bem da humanidade, quando é assassinado, a sua palavra chega mais rápido. O demônio já sabia disso. Falou, não faz isso. Aí o demônio inferior falou, então bom, eu não tenho mais sugestão. Não tem mais sugestão, então nós vamos fazer o seguinte. O demônio superior falou, olha, vocês vão fazer o seguinte. Ele, esse senhor do Pai, é muito trabalhador. Ele é muito confiante. Vocês vão fazer o seguinte. Vou falar baixinho para vocês não contar para ninguém. Vão fazer o seguinte. Desmoraliza ele. Desacredita. Fala que ele é um zero à esquerda. Ele não é nada que está pensando, não. Fala para ele. Cochicha no ouvido dele, aquele espírito. Cochicha. Fala, você não é nada, não. Você pensa que você está fazendo tudo isso. Ninguém está gostando do que você está fazendo, não. Você não vale nada. Você é um verme. Fala para ele isso. Fala que ele é um verme. Vai achar horrível usar. Fala, ele é um verme. Ele não presta para nada. Ele não vale nada. Tudo que você pensa que você é, você não é. Você não serve para isso. Você está pregando dessa maneira, o povo está te tolerando. Ninguém gosta de você. Eles não querem ver você por perto. Quando você chega, eles fingem alegria, mas ninguém está feliz com você. Ele começou a ficar preocupado. Começou a dar certo. O demônio inferior veio, voltou para a cidade e começou a falar tudo isso no ouvido dele. Começou a falar que ele não valia nada. Você não presta. Você está pensando que você está fazendo alguma coisa? Isso é uma mesquinharia sua. Ele começou a ficar pensativo, reflexivo, começou a perceber, a duvidar de si mesmo, começou a não trabalhar tão bem, as pessoas começaram a afastar, ele foi se encolhendo, foi ficando mais em casa, não saía para nada, não enfrentava a vida, começou a acreditar que ele era um zero. Quando nós acreditamos que nós somos tal coisa, nós nos tornamos tal coisa. Ele acreditou que ele não valia nada. Foi encolhendo, até morrer. Morreu. Nesse caso, os maus espíritos venceram. Agora vamos contar a mesma história de forma diferente. Antes, porém, algumas reflexões. Nós já passamos por isso? Quando você chega num determinado ambiente, encontra seus amigos, seus companheiros, com problemas, com sérios problemas de todas as ordens, e você começa a conversar, as pessoas desdenham de você, te desprezam, mesmo com educação. Quando você vai ao centro espírita, você é bem acolhido com aqueles problemas que você tem e o seu semelhante ainda não sabe. Quando você pensa que vai ser ouvido, você é tratado como uma pessoa sem sentido, tratado como uma pessoa que atrapalha. Quando nós estamos no seio da nossa família e não percebem as nossas dores, quando nós não percebemos as dores do nosso semelhante, quando não percebemos que o nosso semelhante está nos pedindo socorro e nós não sabemos, quantas vezes nós somos assim? Não percebemos que o nosso semelhante da família, do grupo social, dos nossos amigos próximos, dos nossos companheiros próximos, não conseguem enxergar em nós as nossas dificuldades. Também não conseguimos enxergar as dele. Nós estamos cada vez mais precisados
de empatia. Mais do que empatia, nós estamos precisados cada vez mais de alteridade, de alter, o outro. Alteridade, o exercício de praticar estar no outro e o outro estar em nós. Cada vez mais precisados disso. Nós não estamos cumprindo isso a pleno vapor. Desta maneira, Cristo quis nos dizer isso. Jesus nos disse isso por meio dessa lição. Nós precisamos estar abertos. Há pouco tempo, tivemos um estudo no Nova Era para tratar de modificar e adaptar algumas práticas no centro espírita. Uma das mais conversadas foi exatamente a recepção, o acolhimento do nosso companheiro, da nossa companheira. Quantas vezes percebemos uma pessoa que pela primeira vez está entrando no centro espírita, em outra religião também, qualquer, senta lá no fundo sozinho e ninguém conversa, ninguém recebe, ninguém acolhe essa pessoa. E se ela foi ao centro, é porque ela acredita que será um bom lugar. E muitas vezes nós deixamos essa pessoa embora sem nem falar um oi, sem nem conversar. Então, nesse texto, nós percebemos isto. Jesus está nos dizendo isso. Não vamos ignorar o nosso próximo. Vamos contar então a história, a mesma história, como se fôssemos nós. O bom Senhor que trabalhava para o Pai foi, num primeiro momento, zombado, zoado, trabalhando e foi zoado. Nós teríamos essa força, trabalhando, praticando caridade e acontecendo todas essas tragédias, quando o Senhor estava trabalhando e sofria maus tratos, sofria esses maus espíritos no ouvido o tempo todo, falando o que era para fazer. Será que não teríamos sucumbido antes até, para que esse outro servidor do Pai não morra? Aqui talvez tenha sido figurado o sentido. Não morra. Nós devemos sair das trevas. Como sair das trevas? Procurar sempre os bons espíritos. Como procurar os bons espíritos? Todos nós sabemos. Praticar o bem, praticar a caridade verdadeiramente. Não só a caridade na parte da benevolência. Esta me parece mais prática, a benevolência. Porque se você tem um certo recurso, você doa esse recurso, fica com a consciência tranquila, em paz. Mas e a caridade de ouvir o próximo? E a caridade de visitar o próximo? E a caridade de dedicar o seu tempo para o próximo? Que é de extrema importância. É a única riqueza que vale para todos os seres humanos. O tempo. O tempo tem o mesmo valor para qualquer pessoa na face da Terra. Tem o mesmo valor. Porque ele não volta mais, pelo menos nesta encarnação. Assim, nós precisamos sair das trevas. Quando eu digo nós, eu falo nós com muita ênfase em mim mesmo. Em mim mesmo. Claro, todo palestrante fala isso e eu falo repetidas vezes, porque eu acho muito verdadeiro isso. Quando a gente dá palestra e fala alguma coisa, além de você ficar responsável pela coisa, você se sente envergonhado por não estar fazendo aquela coisa.
Muito obrigado. Acabou. Eu trouxe papel, nem olhei nada. O Edelcio, enquanto você falava para a gente, eu procurava uma frase, alguma coisa que eu pudesse extrair e deixar como mensagem para nós nessa noite, mas ficou difícil. Então, eu gostaria apenas de dizer que Jesus nos deixou o seguinte escudo de proteção: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Eu penso que é assim. E a maior vitória do mal não é fazer a gente sofrer, não. É nos tirarmos ali daquele objetivo, às vezes, que a gente tem. E é por isso que é importante a gente não se entregar ao desânimo, né? Então, vamos sempre erguer a cabeça, seguir em frente, qualquer que seja as dificuldades que estejamos passando no momento, né? Deixar a nossa luz brilhar, que eu acho que a gente merece, sim. Nós vamos fazer um sorteio dos livros, tá? Todas as segundas após o encerramento da palestra, a gente faz o sorteio de um livro, tá? Quantos números, seu Toninho? 34. Edelcio, as obras, né? Hoje, como é a segunda do mês, nós sorteamos as obras básicas, tá? É o Evangelho segundo o Espiritismo e o Céu e o Inferno. Céu e Inferno. Você fala o número para nós de 1 a 34? 18. Lá no fundo, Ju. Mais um. 24. 24 não? Ah. Parabéns para os ganhadores. Vamos ler, viu? Gente, para encerrarmos então este momento, vamos rogar a Deus, a Jesus, a Maria, nossa Mãe Santíssima, e aos bons espíritos que derramem bênçãos sobre esta casa, sobre a vida de cada um de nós, e ampare os nossos irmãos que seguirão para mais um trabalho dessa noite. E é nesse clima de alegria, de gratidão e paz, eu gostaria de convidar o Lobão para fazer a prece de encerramento para nós. Quero levar os nossos que nos deu Jesus. Aquele que nos fortalece, que nos levanta nos momentos difíceis, que temos a plena cristã. A nossa intercessor por todos nós, filhos devedores, com mais sabedoria. Agradecer a presença dos nossos queridos amigos, companheiros da Seara de Jesus. Nos trazem as energias de para que difíceis possamos levar esse benefício a todos os nossos lares, aos
rogando o acolhimento por aqueles irmãos que estão distantes do seu ensinamento. Possam ser acolhidos e encaminhados. Possam se libertar. Tenham a oportunidade de alcançar. Rogamos, mas o entendimento, a compreensão, para que eles também possam nos compreender, porque somos todos que estamos no mesmo caminho do lado. Para que possamos exercer o amor. O amor, o verdadeiro sentido. Para que possa ser. Que assim seja. Possamos retornar então para os nossos lares com o coração agradecido a Deus, a Jesus. Tenham todos uma boa noite e vão em paz.